Eu comecei semana passada e introduzi o assunto sobre a volta de Jesus e a sua expectativa de santidade sobre nós. E eu queria hoje continuar essa conversa com vocês sobre a volta de Jesus e a sua expectativa de prática sobre nós. Por isso eu queria que você abrisse comigo sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 10. E eu quero começar por aqui. Quem está feliz aí? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Está quase arrumando aí, falta só um equinho que tem que subir. Evangelho de Lucas, capítulo de número 10. Quem achou, diga amém. Quantos conhecem a parábola do bom samaritano? Quem conhece aí, levante a mão, deixa eu ver. Quem não conhece a parábola do bom samaritano? Quem não conhece? Eu não conheço a parábola do bom samaritano. Alguém não conhece? Todo mundo conhece? As novelas da Record estão fazendo sucesso, hein? É o The Chosen? Qual é a parábola do bom samaritano? Ouça. Um homem descia de Jerusalém, Jesus contando. O homem de Jesus descia de Jerusalém para Jericó. Diga comigo, descendo. O que esse homem fazia? Estava descendo. Na jornada, ele foi atacado por ladrões, salteadores, que o espancaram, deixando ele meio morto, quase morto. Ele fica jogado ao caminho. Roubam tudo que ele tem, o ferem, o machucam, o humilham e o jogam no chão. Vocês estão comigo? A Bíblia diz que então passa por aquele caminho o sacerdote. O sacerdote o ignora e ele segue o caminho dele. E depois passa o levita, que também o ignora e passa pelo caminho dele. Segue o caminho dele. Mas então a Bíblia diz que vem pelo mesmo caminho um samaritano. Este samaritano interrompe a sua jornada, desce da sua montaria, abaixa-se, agacha-se, humilha-se, desce até o nível do homem ferido. E lá, junto do homem ferido, ele aplica sobre as suas feridas azeite e vinho. O coloca sobre a sua montaria e o leva até uma hospedaria. Ok? Lá na hospedaria, ele saca o dinheiro, coloca 2 moedas, 2 denários, e diz assim, cuida dele. Porque quando eu voltar, vamos olhar o verso de número 35, só para que a gente possa reforçar a leitura. Vamos lá no verso 35, põe para mim. A igreja toda leia comigo no 3, por favor. Vamos lá? 1, 2, 3. Olhe para mim. Bom, você conhece essa história como uma história altruísta. História de gente generosa. Minha esposa já olhou para mim e falou, não fale difícil. Uma história de gente generosa, que para ajudar. Sim ou não? Mas essa história, Tiago, tem mais que isso. Quando você começa a caminhar na revelação bíblica, e eu vou falar sobre 4 camadas da revelação bíblica no dia 30, era bom você vir? Correu agora de falar sobre isso, mas não estava combinado. Você pode ter outras camadas. Qual é a camada explícita do texto? Na camada explícita do texto, pastor Amin, nós temos uma história de generosidade, de compaixão, maravilhosa. Mas no
implícito do texto, ou no nível da revelação do texto. Olhe para mim, por favor, e preste bastante atenção. Nós temos nessa história algo riquíssimo, que é a história da humanidade dividida em capítulos. Você viu isso no texto? Não viu, né? Mas eu vou te mostrar. Capítulo de número 1 da história da humanidade, a queda. O homem sai de Jerusalém, lugar alto, para o lugar baixo, Jericó. Ele sai do lugar que é bendito para o lugar que é maldito. Ou seja, capítulo 1 da história da humanidade, o homem cai da sua posição, cai do seu lugar de destaque, cai do seu lugar de privilégio, cai do seu lugar com Deus. Capítulo 2 da história da humanidade. Este homem é roubado por um ladrão que mata, rouba e destrói. Este homem é roubado por um inimigo que toma tudo dele e deixa ele meio morto. Ele meio morto, significa que uma parte morreu, outra parte não morreu. Este homem, então, agora vive morto no seu espírito, embora vivo no seu corpo e alma. E aí a gente vai para um terceiro capítulo da humanidade, que é quando Deus dá a lei, que confronta o nosso pecado, mas nos deixa ainda expostos à condenação. E aí a gente vai para um quarto capítulo da história da humanidade. Quem está comigo, diga amém. Que é quando de repente surge um herói improvável, desprezado pelos judeus, ignorado pelos homens, desvalorizado por todos, mas é aquele que desceu da sua posição, aí baixou até o nível mais baixo de onde os homens feridos estão. De si tira óleo, de si tira vinho, o sangue e o Espírito derramado, aplica sobre as nossas feridas, nos cura, nos põe de volta. E então nós estamos no quarto capítulo, no capítulo da restauração, no capítulo da cruz, no capítulo da salvação, no capítulo de Jesus. Quem pode dar glória a Deus? Quem pode dar glória a Deus? E aí a gente tem o quinto capítulo dessa história. Por quê? Porque ele leva esse homem para se recuperar dentro de uma hospedaria, dentro de um lugar de descanso, dentro de um lugar de restauração. Esse quinto capítulo é o capítulo da igreja. Todo ferido e derrubado pelo diabo, Jesus encaminha para a igreja, Jesus traz para a igreja, e Jesus diz assim: igreja, está aqui o recurso, cuida desse para mim, cuida dela para mim, cuide dele para mim, até que ele se fortaleça, até que ele se renove, até que ele se recomponha, até que ele se restaure. Ei, nós estamos vivendo um capítulo lindo, que é o capítulo da igreja, para onde Jesus traz, meus amados, os feridos, os doentes, os cativos, para que sejam restaurados. Este é o tempo da igreja. Quem pode dar glória a Deus? Este é meu Deus, alguém comigo aqui? Este é o tempo da igreja. Irmãos, quando eu olho para esse texto, e eu fico pensando que Jesus pega a gente pelo caminho ferida e conduz para a igreja, pega a gente pelo caminho ferido e traz para a igreja, aí olha para mim, olha para os pastores, olha para os diáconos, olha para os obreiros, olha para os voluntários, olha para os líderes, assim: cuida para mim, trata dele para mim, restaura ele para mim, dá de comer, limpa a ferida, anima ele de novo. Essa não é uma casa de outra coisa que não seja restauração, salvação, libertação e cura. Garra na mão de alguém e diga: você está em um lugar de restauração. Eu fico pensando, meus amados, a igreja é tão ridicularizada nesses dias, a igreja é tão atacada. Querendo espirrar. Ainda bem que eu estou em casa, né? A igreja com tantas coisas, é isso, é aquilo. Eu deixa eu te dizer, não perde a tua visão da igreja. A igreja é essa hospedaria para onde Jesus tem trazido os feridos.
Essa semana a gente recebeu tanto testemunho de gente que se encontrou nesse lugar. A gente fez uma postagem, as pessoas começaram a comentar e eu comecei a ler algumas histórias. Eu não sei se vocês viram, mas alegrou meu coração de ver como este lugar tem sido um lugar de recepção e de acolhimento. E eu quero orar a Jesus para que a gente continue sendo essa casa de recepção e de acolhimento. Eu me lembro de uma reunião que a gente fez com os nossos voluntários aqui da igreja, ainda quando a igreja estava no bloco. Isso aqui estava tudo no cimento cru. E a gente foi para ali para um canto e a gente falou assim: nós vamos ser um lugar grande e amistoso, nós vamos ser um lugar grande e acolhedor. E a gente, graças a Deus, não perdeu isso. A gente não acerta em tudo, mas a gente está batalhando para continuar sendo uma casa de acolhimento para a glória de Deus. E eu oro ao Senhor Jesus para que enquanto Ele me der fôlego de vida e autoridade para pregar, nós não vamos deixar de ser um lugar de portas abertas, de acolhimento, para curar os feridos, fechar a ferida, para jogar vinho e azeite, para passar o azeite que é como uma pomada, e o vinho que é igual álcool para limpar e tirar os bichos da ferida. Quem pode dar glória a Deus? Quem pode dar glória a Deus? Quem pode levantar a mão e dizer: faz desta casa, Senhor, ainda mais uma casa de acolhimento? Vire para alguém perto de você e diga: pensando na igreja como uma casa de acolhimento. Isso não é missão só dos obreiros, dos voluntários, isso não é só missão dos pastores, é missão de cada membro da igreja. Mas não é isso que eu queria pregar hoje, não. Porque nós estamos nesse capítulo, o capítulo da igreja. Mas o verso 35 revela para nós que vem mais um capítulo. E que capítulo é esse? Quando eu voltar. Olha lá o verso 35. O que ele diz no final do 35? Cuide dele. Quando eu... Tem um capítulo chegando aí. Capítulo urgente e iminente. Jesus Cristo vai voltar. Tem um capítulo para acontecer. Eu não sei se a gente está 1 ou 2 páginas do fim do nosso capítulo como igreja. Mas eu sei que a igreja tem 2000 anos. O que Jesus deixou lá na hospedaria foram 2 denários. Um denário representa um dia de trabalho. E a Bíblia diz que para Deus 1000 anos é como? Então 2 dias? Vou fazer essa conta agora não. Vocês não estão prontos para essa conversa. Agora o que eu quero dizer para vocês? Ele disse: quando eu voltar. Fica algo aqui para mim e para você. Ele disse: isso é para você cuidar. Quando eu voltar eu trago a recompensa. Significa que o que Deus tem nos dado não é nossa recompensa. O que Deus tem nos dado é recurso. Nós não recebemos recompensa. Nós recebemos recurso. O que Deus está querendo dizer para você? Não, eu não estou te recompensando ainda não. Eu estou te dando recurso para você cumprir propósito. Coloca uma coisa no teu coração. Você que é crente em Cristo Jesus. E eu não comecei a leitura de Atos 4 em vão a partir do verso 32. Tudo que Deus tem nos dado é recurso. Tudo que Deus tem me dado é recurso, tudo que Deus tem dado a você é recurso. E se você entender isso, a Bíblia diz que você vai crescer. Tudo que Deus... E pare de pensar só em dinheiro, porque alguém já está fazendo conta. E o Espírito Santo está te dizendo: eu não te dei só, eu não estou esperando de você só os 10% da oferta, não. Eu estou esperando de você o seu talento, a sua habilidade, as suas conexões. Eu estou esperando que você faça daquilo que eu dei para você na vida, a sua profissão, as suas capacidades. Eu estou esperando que aquilo que eu te dei na vida se torne uma fonte de recurso para o meu reino. O que eu estou te dando é recurso, ainda não é recompensa. Portanto, se eu te dei uma classe para você dar aula, aquilo é um recurso para que você use isso com propósito.
se eu te dei uma voz que canta, se eu te dei uma mão que toca, se eu te dei dinheiro, se eu te dei uma empresa, se eu te dei uma equipe de vendas, se eu te dei um time de colaboradores, Ele está dizendo o que para você? Eu te dei recurso, não te dei recompensa, eu te dei o recurso para um propósito. O que você precisa entender é que nessa terra temos propósito, para que no mundo vindouro tenhamos recompensa. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 15, que se esperarmos de Cristo somente para esta vida, somos os mais miseráveis dos homens. Eu sei que você vem para uma igreja como essa, e que você fala, poxa, o pastor ensina sobre muitas coisas, a gente aprende a melhorar de vida, e que bom, e eu estou aqui mesmo para isso. Mas eu vim te dizer que por mais que você melhore de vida, nunca se esqueça que o que Deus tem te dado é apenas um recurso para um propósito. A sua verdadeira recompensa, o seu verdadeiro tesouro, a sua verdadeira herança não está aqui. E eu queria que a gente tivesse uma mente livre e um coração liberto para poder viver com essa liberdade, dizendo, tudo que Deus tem me dado é recurso. Mas um dia eu terei dele minha recompensa. Será que alguém pode aplaudir e glorificar o Senhor? Levante a mão e diga, até que Ele venha, eu vou levantar pessoas feridas. Até que Ele venha, eu vou manter essa hospedaria aberta. Até que Ele venha, os meus recursos serão aplicados dentro do propósito. Até que Ele venha, eu celebrarei a sua volta. Mateus capítulo 24, verso 44. Vamos olhar o texto. Quem está comigo? Mateus 24, 44 diz assim, por isso estejam também vocês, o quê? Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Segura na mão de alguém e diga, será de surpresa? Então Ele vai vir e vai te pegar de surpresa. A Bíblia diz que Ele virá como ladrão na noite. E Ele fala assim, ó, se o pai de família soubesse que hora vem o ladrão, ele ficaria atento. Mas Ele diz, não sabe o dia e nem a hora que Ele virá. Então o que a gente precisa é entender o comportamento e o que Ele espera de nós enquanto Ele não vem. E dentro da perspectiva, pensando no que a gente está pensando sobre hospedaria, sobre igreja, sobre mantermos este lugar operante até que Ele venha, investir nossa vida e recurso aqui até que Ele venha. A Bíblia diz que a gente deve fazer isso com muita dedicação, porque Ele nos colocou no lugar de mordomos. Escreve aí nas suas anotações, mordomo igual a administrador. Escreve aí no chat, você que está acompanhando, mordomo igual a administrador. Nada é nosso, tudo é dele, a gente só administra. Levante a mão e diga, nada é meu, tudo é dele, eu só administro. Veja o verso de número 45, Bíblia, bora para a Bíblia. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem o seu Senhor encarregou dos demais servos de sua casa, para lhes dar alimento no tempo devido? Veja que Ele está nos comparando a um mordomo que tem a chave da despensa, que vai na despensa, pega o que é necessário e serve os conservos, serve os servos que servem com ele. Ou seja, Ele fez deste servo um canal para tirar do recurso dele e fazer chegar na mão dos outros. Deus colocou na tua mão o recurso que atende muita gente. Quando você é um empresário que dá emprego, Deus colocou na tua mão o recurso que abençoa muita família. Quando você é um professor que dá aula, Deus colocou na tua mão um recurso que muda um destino.
Quando você é um médico, Deus colocou na tua mão o recurso que salva uma vida. Quando você é um advogado, Deus colocou na tua mão um recurso que faz justiça. Quando você tem uma função na igreja, quando você tem uma função na sociedade, seja ela qual for, Deus colocou em você um recurso que abençoa o outro. Levante a mão e diga: tudo que Deus me deu serve para servir. E se não servir para servir, não serve. Alguém pode dar glória a Deus? A gente precisa entender que enquanto Ele não vem, a gente tem propósito. E uma palavra está queimando no meu coração desde hoje cedo, que foram muitos propósitos desconstruídos, e pessoas se perderam na sua jornada. E eu vim te dizer, você é um ser transbordante. Volte para o verso 45 e perceba que o Senhor te colocou como encarregado de outros. Você é um ser transbordante. Você não é um ser escasso. E por favor, não leve a minha mensagem apenas ao nível do dinheiro. Leve minha mensagem a um nível de vida. A minha vida transborda em outra vida. A minha vida transborda em outra vida, que transborda em outra vida. A minha vida é uma fonte. Aquele que crê em mim, aleluia. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, aleluia. Quem tem sede, vem a mim e beba, pois do seu interior fluirão rios de águas vivas. Você tem uma vida que transborda, você tem a vida abundante, você tem a vida zoe, a vida de Deus está em você. Você não é uma terra seca, você é uma rocha que brota água como Jesus. Você transborda na vida da pessoa com palavra, com direção, com sabedoria. Quantos podem dar glória a Deus? Quantos podem louvar a Deus? Eu estava agora esse final de semana em Curitiba e as pessoas iam me abraçar porque compraram meu livro em outras edições e elas diziam: aquele livro mudou minha vida. Eu comprei o livro de empreendedor no nosso fórum de empreendedores, já mudei o meu escritório, mudei a minha empresa. Eu li esse livro, O Limite do Choro, eu venci o meu luto, eu superei a minha tragédia. E elas começam a vir, elas perguntam: e aí, pastor? Eu falei: eu só estou transbordando aquilo que Ele fez na minha vida, eu estou derramando aquilo que Ele colocou, e eu estou aqui hoje para dizer para você que até que Ele venha, você é uma fonte. Até que Ele venha, gente ao seu redor precisa e será abençoada por você. Vida abundante não é ter muito, vida abundante é transbordar muito. Levante a sua mão e diga: vivendo a vida abundante de verdade, diga: até que Ele venha, eu serei um mordomo fiel. Levante a mão e diga: sustentar, suportar, liderar. Bem forte, diga de novo: sustentar, suportar, liderar. Só vocês agora. Quando você entra na igreja, o nível mais baixo que você tem é o nível do sustento. Porque eu sustento essa obra com o meu dízimo. Eu sustento essa obra com a minha oferta. Sim, que bom. Mas Deus agora quer que você também dê suporte. Que você atenda. Que você contribua, não apenas no sustento, mas contribua na operação, no trabalho, no serviço. Transbordando, suportando pessoas que precisam de apoio, de incentivo para continuar, de história bíblica para as crianças, de discipulado para os novos convertidos. Mas Deus também quer que você suba um outro nível,
que você comece a liderar, que você tenha pessoas ao seu redor, em que você transborda sobre elas. Então sim, bem-vindo o sustento que Deus usa você. Você é um sustentador da obra de Deus, quantos pode dizer amém? Mas você também é um suporte com seus dons e talentos. Como o rapaz que veio aqui agora, consertou meu microfone em 10 minutos e trouxe de volta ele consertado, arrumou a frequência de rádio que estava desconectada. Eu não entendi, foi nada. Mas Deus também quer que você suba para um outro nível, em que você arrebanhe pessoas e continue levando pessoas e fazendo pessoas crescerem, e fazendo pessoas prosperarem, e fazendo pessoas progredirem. E se alguém um dia vier aqui e falar assim, mas eu estou crescendo, o senhor não tem problema com isso? Eu não. Porque o meu objetivo é fazer você crescer mesmo. Alguém comigo? Diga, até que ele venha, eu serei um mordomo fiel. Você pode dar um aplauso a Jesus? A gente precisa servir o outro. Mateus capítulo de número 25, verso de número 1. Mateus 25, verso de número 1. Quem achar vai dando glória a Deus. Mas abre na tua Bíblia. Eu falei 25? É 25 mesmo. Olha o que a Bíblia diz. O reino do céu será semelhante a 10. A 10. Bate o nome de alguém de até que ele vem. Se comporte como uma virgem. Que pegam suas candeias. E saíram para encontrar o noivo vai vir. Porque o noivo vai. A maioria de nós está vivendo a vida como se ele nunca viesse. E ele virá. Tudo que Jesus prometeu, ele cumpriu. E não é nessa promessa que ele vai decepcionar a gente. O texto diz então no verso de número 2 que existem virgens e virgens. Comportamentos e comportamentos. No verso 2 diz que 5 delas eram insensatas e 5 delas eram prudentes. 5 delas tinham sabedoria e 5 delas viviam como tolas. Então até que ele venha, eu não vou viver como insensato. Até que ele venha, eu vou viver como sábio. Até que ele venha, eu não serei um tolo. Até que ele venha, eu serei sábio. O que Deus espera de você é que até que ele venha, você deixe a tolice e entre na sabedoria. A insensatez e entre na sensatez. Ele quer que você deixe de ser louco e comece a ser esperto, inteligente, abençoado. Quem está comigo? O texto diz que ele demorou. E ao demorar, meu irmão, qual é a diferença que se notou entre elas? As 10 eram virgens. As 10 esperavam um noivo. Mas a única diferença que se notou entre elas era o óleo. Qual era a diferença? O óleo. Repete comigo. O óleo faz a diferença. Olha para mim, crente. O óleo faz a diferença. Na vida da igreja, o óleo faz a diferença. O que dividia aquelas duas categorias de virgens era o óleo. A diferença que estava sobre elas era o... E o que é óleo na igreja? O óleo na igreja tem muitas aplicações. Mas a macro, a maior delas é o Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Que ele foi deixado por Jesus para estar conosco até o dia que ele voltará. Nós estamos preocupados com muitas coisas. E o Espírito Santo certamente não está no topo da lista da grande maioria. Tem gente que já virou, que dia para vir na igreja, hein? Visitante já falou assim,
que dia. O irmão já falou assim, hoje que eu trouxe meu primo. Ô meu lindo, fica tranquilo. A gente também sabe ser legal. Mas às vezes a gente tem que conversar sério. E o Espírito Santo, o óleo, não está no topo da lista da maioria das pessoas. Na maioria das pessoas está o sucesso, na maioria das pessoas está a performance, na maioria da vida das pessoas, a gente não colocou o óleo no topo da lista. Escreve isso, o óleo tem que estar no topo da minha lista. Porque o óleo fala de 3 coisas que você tem que entender do Espírito Santo, e a primeira delas é presença. Nós estamos falando que vai haver uma diferença em quem tem presença e não tem presença do Espírito Santo. E nós estamos pedindo a Deus que quando cantarmos haja a sua presença, que quando orarmos haja a sua presença. E eu tenho chorado diante de Deus e dito, quando eu pregar, que haja a tua presença, Senhor. Porque óleo é uma marca de presença. Óleo não é só presença, pastor Inês. Óleo também é propósito. Porque a Bíblia diz que todo mundo que foi ungido para alguma coisa. A gente não foi ungido para um espetáculo de culto. A gente foi ungido para um propósito de vida. A gente não foi ungido para pular, dançar, rodar. Não, a gente foi ungido para cumprir propósito, para cumprir chamada, para cumprir ministério. A gente não foi ungido porque parece que quanto mais bizarro, mais ungido. E eu quero te dizer, vive na unção quem tem propósito. Vive na unção quem cumpre plano. Diga comigo, presença, propósito. O óleo fala de presença do Espírito. O óleo fala de propósito do Espírito. O óleo fala de poder do Espírito Santo. Levante a sua mão porque eu quero orar para que venha sobre nós o poder do Espírito Santo. Levante sua mão porque eu quero orar para que venha sobre nós o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo que nos faz orar em línguas. Porque quem ora em línguas não fala com os homens, fala com Deus e a si mesmo se edifica. O poder do Espírito Santo para profetizar, porque quem profetiza edifica a igreja, edifica os que estão à sua volta. O poder do Espírito Santo para curar enfermos, o poder do Espírito Santo para expulsar demônios, o poder do Espírito Santo para revelar, o poder do Espírito Santo para discernir, o poder do Espírito Santo para governar. Eu estou orando neste momento agora e pedindo, Deus, que esta igreja tenha uma experiência com o poder do Espírito Santo, que esta igreja dê lugar ao poder do Espírito Santo, que você comece a pregar para o teu vizinho pelo poder do Espírito Santo, que você ore pelos doentes pelo poder do Espírito Santo, que você profetize a palavra de Deus pelo poder do Espírito Santo, que você conduza a sua vida de oração e leitura da palavra pelo poder do Espírito Santo. Ah, meu Deus, como eu quero ver uma igreja tomada pelo poder do Espírito Santo, não com meninice, não com bizarrice, mas com a manifestação sobrenatural do poder do Espírito Santo. E você vai jejuar, vai orar, vai buscar, vai ler a palavra, vai santificar, vai buscar Deus, porque Deus quer dizer a diferença entre uma virgem e outra virgem é o óleo que ela carregava. Deus, nós oramos e clamamos hoje. E já deixa eu adiantar, porque às vezes a gente quer o poder do Espírito Santo, mas a gente quer controlar o Espírito Santo. Essa tríade que a gente colocou agora, presença, propósito e poder. Posso trabalhar uns minutos com vocês? Eu não cheguei nem na metade da mensagem, eu vou abortar ela no meio e a semana que vem a gente continua. Mas escute aqui. A gente vem para a igreja buscar presença. Escreve aí, domingo buscando presença. Escreve aí. Escreve aí, domingo buscando presença. Porque quem busca presença no domingo, Sandro,
manifesta propósito na segunda-feira. Porque quando tu está aqui no domingo, tu está buscando presença. Mas amanhã, quando tu te põe no teu lugar, onde Deus te estabeleceu, lá tu cumpre propósito. Você entendeu isso? Quem me entende? Quando tu vem no domingo aqui, vocês estão buscando presença. Mas amanhã, quando vocês sentam na cadeira do escritório para administrar a empresa, vocês estão cumprindo propósito. Levante a sua mão e diga: domingo, eu busco presença. Segunda, eu manifesto o propósito. E sabe o que acontece com quem busca a presença no domingo e manifesta propósito na segunda? É claro que todo dia a gente busca a presença e todo dia a gente manifesta propósito. Eu só estou ilustrando. A gente vem para o culto para buscar a presença. E a gente sai para a vida para manifestar propósito. E quando tem presença e propósito, Deus revela poder. Quando tem presença e propósito, Deus revela poder. Agarra na mão de alguém e diga: se tiver presença e propósito, Deus manifesta poder. Deixa eu falar de mim, de como eu tenho vivido, e aplique para você. O que eu faço? Eu vou para a presença de Deus buscar a sua. Eu vou buscar a presença de Deus. Vou buscar a presença de Deus na oração. Vou buscar a presença de Deus em consagração. Vou buscar a presença de Deus em leitura da Bíblia. Aí quando eu subo no púlpito, eu venho manifestar o meu propósito. E quando tem presença mais propósito, Deus opera no poder do Espírito Santo. A diferença entre virgens e virgens era o poder do Espírito Santo. Eu não tenho mais tempo para continuar e eu nem arranhei a superfície do que eu queria pregar para vocês, mas domingo que vem é imperdível. Fique de pé. Vira para quem está ao seu lado e diga: domingo que vem, sente do meu lado. Essa conversa vai continuar. Cinco delas eram insensatas, e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito. Paulo vai dizer que é como uma trombeta. O noivo se aproxima. Saiam para encontrá-lo. Eu estou aqui um pouco antes dessa fase. Aqui gritaram: ele vem, ele veio, ele chegou. Eu estou te dizendo: ele vem. O noivo vem. Ele virá. Ele virá. Ele virá. Ele virá. Ele virá. Então todas as virgens acordaram e prepararam as suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dá-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. A gente que não vai ter luz para a hora final. E o que o texto diz é que a hora final será escura. A hora final será escura. Eu não sei se você percebe, mas me parece que está ficando escuro. Que a luz está saindo. O mundo vê a escuridão chegar. Mas o Espírito Santo é o óleo que mantém a candeia das virgens acesa. E então as imprudentes, as loucas, as insensatas, as despreparadas começaram a dizer: empresta um pouco, empresta um pouco, empresta um pouco. Mas era tarde demais.
Era tarde demais. Eu termino essa minha mensagem, eu não tinha esse final aqui anotado, preparado. Mas eu preciso dizer para você. Pode ser que eu não pregue o fim desse sermão. Entre hoje e domingo, pode acontecer muita coisa. Comigo, com você, ou com toda a igreja. Que Deus nos guarde com saúde e segurança. Mas de hoje a domingo, pode ser que não tenha tempo de buscar o óleo. Será que não está na hora da gente, em vez de apenas vir para um compromisso religioso, em apenas vir para cumprir um ritual litúrgico, a gente não abrir nossa cabeça e entender que eu vim aqui me abastecer do óleo, do óleo, do óleo. Porque a diferença na hora final é quem tem óleo e quem não tem óleo. O que separa uns dos outros é o óleo. Alguém comigo? E não é possível que você vai sair daqui seco hoje. Porque eu quero mais do óleo de Deus. Fecha os teus olhos. Deixa eu te ensinar a buscar. Com seus olhos fechados, esquece o relógio, esquece quem está à sua volta, esquece os seus problemas. Agora é você e Jesus. O rosto dele está diante de você. Ele disse: não dará ele o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Vem, Espírito Santo. Eu peço, Espírito Santo. Eu peço, Espírito Santo. Eu peço, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Santo Espírito, Santo Espírito, Santo